O cérebro pode ser hackeado? A cada dia surgem novas tecnologias capazes de ler e interpretar sinais cerebrais. Desde chips invasivos como os da Neuralink até exoesqueletos ou dispositivos para meditação, as neurotecnologias são uma grande tendência para o futuro. Essas tecnologias têm um potencial enorme não apenas para fins terapêuticos ou de saúde, mas também para o marketing, para as forças militares, educação, processos criminais, entre tantas outras aplicações. Exemplo disso são algumas escolas brasileiras que já estão utilizando esse tipo de tecnologia para monitorar e melhorar a concentração e o desempenho dos seus alunos. Mas, apesar do grande potencial, também existem grandes riscos, como a violação da privacidade mental, algo que pode parecer ficção ou um episódio de Black Mirror, mas que já é uma realidade. Se já é possível extrair informações diretamente do cérebro humano e também já é possível influenciar o nosso comportamento e o nosso pensamento, nós precisamos nos perguntar: como garantir que as neurotecnologias não vão ser utilizadas de forma maliciosa ou abusiva, como, por exemplo, manipulando os pensamentos? Em outras palavras, em um mundo repleto de neurotecnologias, como proteger a mente humana? Para responder essa pergunta, eu vou explorar 3 questões. Primeiro, o que são neurotecnologias e interfaces cérebro-máquina? Nós estamos caminhando para um futuro em que a própria natureza humana será transformada pela tecnologia? Em seguida, quais os riscos envolvidos nesse tipo de tecnologia? E, por fim, como os neurodireitos podem ser uma forma de proteger a mente humana? O meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e pesquisadora e eu falo sobre direito e novas tecnologias. Se você se interessa por conteúdos como esse, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Quando uma das empresas de Elon Musk instalou um chip diretamente no cérebro de uma pessoa com deficiência, permitindo que ela controle um computador apenas com o pensamento, o mundo todo passou a olhar com mais atenção para as neurotecnologias. Mas a verdade é que o chip da Neuralink não é tão inovador quanto parece, e as chamadas interfaces cérebro-máquina já vêm sendo desenvolvidas há muitos anos com destaque para o Brasil. Uma interface cérebro-máquina, ou na sigla em inglês BCI, é uma tecnologia capaz de ler e interpretar sinais cerebrais, como, por exemplo, um comando para levantar o braço, para agarrar um objeto ou mover o cursor em um computador. Em outras palavras, é um computador conectado a um chip no cérebro humano que é treinado para interpretar as atividades dos neurônios. A expressão BCI, ou ICM em português, foi criada na década de 1970 em Los Angeles por Jacques Vidal, e desde então muitos pesquisadores têm se dedicado a explorar o potencial das interfaces cérebro-máquina tanto em animais quanto em seres humanos. Existem outros tipos de neurotecnologias, como, por exemplo, substâncias capazes de deixar soldados mais atentos, sem medo ou sem sono. As interfaces cérebro-máquina são apenas um dos diferentes tipos de neurotecnologia, mas são também talvez o mais polêmico deles. Isso porque essas ICMs captam informações diretamente do cérebro e podem ser mais ou menos invasivas, ou seja, vão desde uma simples tiara, headphones ou capacete que monitora o seu humor, melhora a sua concentração, permite jogar videogames ou te ajuda a meditar, até pequenos chips implantados sob a pele ou ainda dispositivos implantados cirurgicamente diretamente no cérebro, como é o caso do chip da Neuralink. Essa abordagem mais invasiva é bastante criticada, especialmente pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles, um dos primeiros no mundo a explorar o tema das neurotecnologias, com foco especialmente no potencial terapêutico que elas possuem. As interfaces cérebro-máquina começaram a ser desenvolvidas e estudadas por Nicoleles ainda em 1999, após anos de coletas de sinais de atividade neural de ratos e de macacos. Diferentemente da abordagem da Neuralink, o grupo de Nicoleles apostou nos exoesqueletos, usados para auxiliar na mobilidade de pessoas com paraplegia ou tetraplegia. Em 2014, um voluntário chutou uma bola durante a abertura da Copa do Mundo no Brasil, na Arena Corinthians, com um dos equipamentos desenvolvidos por Nicoleles e pela sua equipe. Em uma entrevista para a Folha, ele disse que
A vasta maioria dos casos de paralisia pode ser tratada com interfaces não invasivas, como nós demonstramos nos últimos 10 anos. Eles estão vivendo de hype e bad sci-fi. Entre os 8 fundadores da Neuralink, 2 foram alunos de Nicoleles na Universidade de Duke. O grupo de pesquisadores fez um experimento com 15 pessoas, sem a necessidade de cirurgia, realizando os primeiros registros no uso da tecnologia por humanos que conseguiram controlar braços robóticos remotamente. Já no caso da Neuralink, a empresa utiliza um robô para colocar um implante cirurgicamente direto no córtex motor, a região do cérebro que controla a intenção de realizar movimentos. Os chips da Neuralink contêm mais de 1.000 eletrodos, um número que é muito superior a outros implantes similares, e com isso promete garantir um nível maior de previsão por agir sobre neurônios individuais e não sobre grupos de neurônios, como fazem os produtos semelhantes. Mas qualquer procedimento cirúrgico traz riscos, especialmente aqueles que envolvem o cérebro, e também existe sempre a possibilidade de rejeição daquele implante. Por isso, as neurotecnologias não invasivas têm ganhado mais destaque e já existem inúmeros dispositivos disponíveis no mercado que podem ser utilizados por qualquer pessoa, até mesmo para jogar videogame. A empresa Emotiv, fundada na Austrália em 2023, lançou o dispositivo Epoch em 2009, que permitia controlar jogos eletrônicos somente com o pensamento, emoções e expressões. A empresa norte-americana de jogos Valve também entrou na corrida para criar a próxima geração de interfaces neurais. Esses são grandes avanços no campo da neurotecnologia, já que para jogar um videogame, os sinais cerebrais precisam ser lidos com muita precisão. Imagine que você está tentando acompanhar uma partida de futebol do lado de fora do estádio a partir do som captado por 10 microfones diferentes. Quando fizerem um gol, você vai saber o que está acontecendo porque você vai ouvir os gritos de comemoração da torcida. Quando for cometida uma falta, você também vai ter uma ideia do que aconteceu pelas vaias. Mas você não sabe exatamente quem cometeu a falta ou se foi na verdade um cartão amarelo. Você tem apenas um recorte limitado daquilo que está de fato acontecendo. É mais ou menos isso que acontece com as interfaces cérebro-máquina. Captar os sinais cerebrais é relativamente fácil, mas o maior desafio está na precisão. Uma estudante de psicologia, Perry Carial, utilizou os dispositivos da Emotiv combinado com comandos de voz e com um dispositivo que rastreia os movimentos dos olhos da empresa Tobii para conseguir jogar o videogame Elden Ring. Ela também precisou desenvolver um código para compilar os dados dos diferentes dispositivos em uma coisa só e foram necessárias muitas horas calibrando o programa para mapear ações específicas no jogo, como por exemplo atacar um inimigo. Em um vídeo ela mostrou a diferença no cérebro dela entre quando ela está falando com várias regiões diferentes acesas e quando ela está atacando no jogo, em que há 2 regiões bem definidas em destaque. Mas mesmo depois que o sistema aprende a reconhecer um padrão específico, como por exemplo atacar um inimigo no jogo, surge ainda um outro desafio: fazer com que o cérebro repita aquele mesmo padrão. O projeto dela ainda tem grandes limitações, mas com certeza foi um passo importante para a neurociência aplicada ao entretenimento. Além disso, o cérebro de cada pessoa é diferente, portanto, os padrões cerebrais também podem ser. Em outras palavras, se o cérebro de uma pessoa exibe determinado padrão quando ela está tensa, por exemplo, não necessariamente vamos encontrar o mesmo padrão no cérebro de outra pessoa. Inclusive, a pesquisadora Anita Farahany, uma das referências mundiais em neurodireitos e autora do livro The Battle for Your Brain, ou A Batalha pelo Seu Cérebro, em português, explica que isso pode abrir espaço para a chamada biometria cerebral, uma forma extremamente precisa de identificar uma pessoa. Por enquanto, ainda não existem provas de que cada pessoa teria uma espécie de impressão digital diferente no cérebro, mas essa é uma possibilidade que vem sendo explorada e que interessa tanto a empresas quanto a governos. Em resumo, avanços no campo da neurociência e da engenharia vêm permitindo o desenvolvimento de diversas interfaces cérebro-máquina não invasivas, que vão muito além da finalidade terapêutica e que são capazes de monitorar e modular a atividade cerebral, permitindo recuperar ou mesmo aumentar funções como habilidades motoras, comunicação, percepção, atenção,
humor, memória, resolução de problemas e tomada de decisões. De fato, em um mundo que demanda cada vez mais de nós, o aumento cognitivo ou cognitive enhancement parece uma boa estratégia para vencer novos desafios. São intervenções que têm como objetivo melhorar as funcionalidades da mente humana para além daquilo necessário para manter ou restaurar a saúde. Essas intervenções para melhora cognitiva podem ser de diferentes tipos. Existem intervenções comportamentais, como meditação ou técnicas mnemônicas. Existem intervenções bioquímicas, como os fármacos ou medicamentos, físicas, como implantes, dispositivos e estimulação elétrica, óptica, acústica ou magnética. Nesse contexto, estão surgindo comunidades dedicadas ao biohacking, ou hackeamento do corpo humano, desenvolvendo dispositivos e tecnologias capazes de aumentar ou melhorar as nossas habilidades. Em outras palavras, essas tecnologias têm o potencial de criar super-humanos. O fenômeno chamado de transhumanismo envolve melhorar as habilidades e a condição humana por meio da tecnologia. De início, a ideia pode ser bastante atraente. A fusão entre mente e corpo, eliminação do envelhecimento, melhoria de capacidades físicas, intelectuais e psicológicas são promessas sedutoras. A ideia é utilizar a tecnologia para alcançar o máximo do potencial humano. Mas essa filosofia levanta sérios questionamentos éticos e, levada ao extremo, teria como resultado o pós-humanismo, um novo patamar de evolução biológica. Enquanto o transhumanismo é a transição da natureza humana original para uma espécie fundida com a tecnologia, o pós-humanismo implica um contexto pós-humano, no qual os seres humanos perderiam o protagonismo, seriam indistinguíveis como humanos ou até mesmo deixariam de existir por completo. Algumas pessoas acreditam nesse futuro e uma das mais famosas delas é o milionário norte-americano Brian Johnson, fundador e CEO da Kernel, uma empresa que cria dispositivos que monitoram e registram a atividade cerebral, e da OS Fund, uma empresa de capital de risco que investe em empresas de ciência e tecnologia. Ele é também conhecido como o homem que quer viver para sempre. Ele estrelou um documentário na Netflix e declarou gastar mais de $2 milhões por ano em tecnologias e tratamentos para rejuvenescer, incluindo as dezenas de comprimidos que ele toma todos os dias. Desde 2016, ele vem investindo em tecnologias capazes de melhorar o desempenho e as habilidades humanas e é um grande defensor da simbiose entre humano e máquina. Filosofias como o transhumanismo, o racionalismo e o pós-humanismo encontraram espaço e adeptos no Vale do Silício, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Quando levadas ao extremo, essas filosofias podem levar a atos questionáveis e pouco éticos, sob o pretexto de que seria tudo por um bem maior. O fato é que já existe uma grande variedade de neurotecnologias e as aplicações já ultrapassaram o campo médico há bastante tempo. Do entretenimento às forças armadas, as interfaces cérebro-máquina já são uma realidade e nós precisamos refletir sobre os riscos que elas oferecem. A série da Netflix Black Mirror ficou famosa por retratar futuros distópicos, mas assustadoramente reais. Muitos deles tratam de dispositivos ou tecnologias que já existem hoje, mas levadas ao extremo, e alguns deles retratam os riscos das interfaces cérebro-máquina. No episódio The Entire History of You, um implante grava todas as suas memórias e permite assistir e compartilhar com outras pessoas. No episódio Playtest, o protagonista é cobaia de um videogame de realidade virtual que reproduz o jogo diretamente na mente da pessoa. No episódio Man Against Fire, soldados usam implantes de realidade aumentada. Mas, na minha opinião, o mais intrigante deles é o episódio Crocodile, em que a polícia utiliza a interface cérebro-máquina para recuperar memórias de testemunhas e investigar crimes. No episódio, a protagonista é testemunha de um acidente de carro, mas, quando a polícia utiliza a ICM para recuperar suas memórias sobre o acidente, ela acaba revelando mais do que desejava, e o dispositivo exibe memórias de um crime cometido por ela muitos anos antes. Esse é um ótimo exemplo do potencial risco das neurotecnologias em relação à privacidade mental. Se o cérebro pode ser acessado, ele também pode ser hackeado. Em outras palavras, as neurotecnologias e as interfaces cérebro-máquina criam a possibilidade de acesso ilícito e manipulação de informações cerebrais.
Se até hoje a nossa mente era o último refúgio de cookies e algoritmos, o único espaço realmente privado, as neurotecnologias estão mudando esse cenário rapidamente. Ainda em 2013, o governo da Espanha fez 2 tentativas de localizar corpos a partir dos dados extraídos dos cérebros de criminosos confessos, utilizando uma técnica chamada Brain Fingerprinting. Essa técnica envolve medir padrões de atividade cerebral, especialmente as chamadas ondas P300, que supostamente são ativadas quando alguém reconhece algo significativo, como, por exemplo, uma lembrança relacionada a um crime. No entanto, os corpos não foram localizados e faltam evidências científicas sólidas que comprovem a confiabilidade e a precisão desse método, especialmente em contextos legais ou de investigação criminal. O reconhecimento cerebral pode ser influenciado por diversos fatores, como atenção, familiaridade e estresse, o que torna o resultado questionável. Além disso, há preocupações éticas sobre o uso de tecnologias cerebrais que possam invadir a privacidade mental das pessoas. Além de tecnologias com esse potencial, também há outras neurotecnologias capazes de influenciar o pensamento e o comportamento, o que traz riscos em relação à autonomia da mente humana e ao livre-arbítrio. No contexto do marketing, as neurotecnologias têm o potencial de influenciar o comportamento e as escolhas dos consumidores. Se até os anos 2000 as decisões de compra eram consideradas decisões racionais, essa perspectiva mudou, e hoje o entendimento que prevalece é o de que o processo de compra de um produto ou de um serviço envolve diversas fases e é influenciado por uma série de fatores. Não é uma escolha totalmente racional e isso abre espaço para que ela seja mais facilmente influenciada. O campo do neuromarketing começou a ser desenvolvido na década de 1990 e tem como objetivo criar estratégias de marketing mais eficazes a partir do estudo das motivações e dos processos mentais dos consumidores. Um exemplo disso é o uso de tecnologias que analisam o comportamento dos consumidores antes da compra, identificando o que motiva as decisões. E isso inclui tecnologias que monitoram os movimentos dos olhos, as expressões faciais ou dados biométricos como batimentos cardíacos ou frequência da respiração. Há também um outro tipo de tecnologia utilizada no neuromarketing que envolve as reações dos consumidores após uma compra, com o objetivo de aumentar a capacidade daquele produto de gerar emoções positivas no consumidor. Nesse segundo caso, as técnicas mais utilizadas envolvem justamente dados cerebrais. Por meio de eletroencefalogramas e imagens de ressonâncias magnéticas, é possível acessar diretamente a atividade cerebral do consumidor. O objetivo do marketing e da propaganda sempre foi incentivar o consumidor a comprar determinado serviço ou produto, despertando interesse e captando a sua atenção. Com o neuromarketing, isso não é diferente. Já na década de 1950, as pessoas começaram a falar sobre técnicas de marketing furtivo ou subliminar, ou em inglês, stealth marketing, definidas como o ponto no qual as técnicas de neuromarketing atingem o ápice da efetividade e são utilizadas de modo a manipular as decisões dos consumidores sem o seu conhecimento ou consentimento. Um exemplo real aconteceu nos Estados Unidos, quando um publicitário admitiu que foi capaz de aumentar as vendas de pipoca e refrigerante em um cinema ao inserir mensagens subliminares durante os filmes que eram exibidos. Em 2004, um estudo demonstrou que a atividade cerebral de pessoas bebendo refrigerante era diferente conforme o rótulo. Quando os participantes da pesquisa sabiam que estavam tomando Coca-Cola ou Pepsi, a atividade cerebral era diferente de quando eles não sabiam exatamente o que estavam tomando. A conclusão foi que as estratégias de marketing são capazes de determinar diferentes respostas no cérebro do consumidor, e essa pesquisa é considerada o marco inicial do neuromarketing, uma área que representa a intersecção entre o marketing e a neurociência. Hoje, muitas empresas multinacionais, incluindo o Google e a Disney, utilizam técnicas de neuromarketing para criar produtos mais alinhados com os interesses e preferências dos consumidores. Também existem empresas especializadas em neuromarketing que utilizam técnicas de imagem para estudar, analisar e prever o comportamento do consumidor.
Mas essa possibilidade de mineração de dados diretamente da mente humana, ou ao menos de informações extraídas dela, pode potencialmente ser utilizada não apenas para identificar preferências, como também para induzir ou manipular essas preferências. O problema, portanto, está quando o marketing ultrapassa a barreira da persuasão e se torna simples manipulação. Apesar de não haver um consenso sobre o que seria de fato manipulação ou livre-arbítrio, parece válido interpretar a manipulação como uma influência oculta, capaz de influenciar consumidores de forma intencional, porém inconsciente. Nesse contexto, fica claro o potencial das neurotecnologias de violar valores fundamentais, como a autonomia individual e a capacidade de pensar, decidir e agir livremente. O risco se torna ainda maior quando se trata de grupos vulneráveis, como, por exemplo, crianças e adolescentes. Com todo esse potencial de influência, as Forças Armadas também estão explorando as possibilidades das neurotecnologias e das interfaces cérebro-máquina, em alguns casos para aumentar as habilidades dos soldados e em outros para incapacitar as forças inimigas. Uma reportagem publicada no Washington Times revelou como as Forças Armadas da China estão envolvidas em pesquisas de controle cerebral. A ideia não é mais destruir o corpo, mas incapacitar a mente. A estratégia, descrita como guerra de controle cerebral, envolve o uso de tecnologias para manipular ou interferir na mente dos inimigos, com o objetivo de influenciar emoções, pensamentos e comportamentos. Os documentos analisados pela reportagem mencionam o desenvolvimento de armas não letais que utilizam ondas eletromagnéticas e outras formas de energia para afetar o cérebro humano. No contexto militar, as neurotecnologias também têm um grande potencial quanto à comunicação. Comunicar informações sigilosas entre membros das Forças Armadas sempre foi um desafio, especialmente pelo risco de interceptação por parte dos inimigos. A criptografia das mensagens ou o uso de código é muito comum nessas situações. Mas e se fosse possível transmitir essas informações diretamente de um cérebro para outro? Não sabemos ao certo em que pé estão as pesquisas militares, porque elas são tipicamente sigilosas, mas nós sabemos que a possibilidade de usar neurotecnologias para comunicação entre as Forças Armadas é algo que interessa a muitos governos. Os Estados Unidos estão atentos a esses avanços e consideram a área da neurociência aplicada à guerra como um novo campo estratégico comparável à corrida por armas nucleares no passado. Mas isso tudo levanta preocupações sobre segurança, ética e o rumo das futuras guerras. Por exemplo, a segurança nacional justificaria o uso de uma ICM para interrogar um suspeito de terrorismo e identificar a localização de uma bomba? Essa é apenas uma das questões levantadas nesse contexto. Mas não é apenas nas Forças Armadas, na medicina e no marketing que as neurotecnologias vêm sendo utilizadas. Algumas empresas já vêm usando as interfaces cérebro-máquina para monitorar seus empregados e identificar se estão atentos, se são produtivos e assim por diante. Nessa situação, há riscos quanto à privacidade do trabalhador, mas também quanto à sua própria dignidade. Ao menos no Brasil, isso poderia trazer riscos trabalhistas significativos para a empresa. Mas, mais do que isso, é preciso relembrar que os nossos cérebros não são todos iguais, e isso levanta questionamentos sobre a precisão dessas informações e até que limite elas podem ser utilizadas pelo empregador para decidir, por exemplo, se irá demitir um funcionário ou não. Monitorar a atenção e o desempenho não é algo reservado aos adultos. Algumas escolas no Brasil já estão explorando o uso das neurotecnologias em sala de aula para avaliar o desempenho dos estudantes e permitir a criação de estratégias de ensino personalizadas e mais assertivas. O lado positivo é evidente. Com mais informações, os professores podem melhorar as aulas e a forma como ensinam, despertando maior interesse e motivação nos alunos. Mas também é preciso considerar seriamente os riscos envolvidos, especialmente quando nós pensamos que se tratam de menores de idade.
As interfaces cérebro-máquina têm a capacidade de captar sinais cerebrais relacionados à atenção, fadiga, estresse e outras atividades cognitivas e emocionais. A partir desses dados, é possível inferir padrões que, se forem mal utilizados, podem representar uma forma de vigilância invasiva. Crianças e adolescentes contam com uma proteção especial da lei, inclusive em relação aos seus dados pessoais e dados sensíveis. As informações obtidas por essas interfaces, portanto, precisam ser protegidas e não devem ser compartilhadas com terceiros sem consentimento e uma finalidade adequada. A simples existência desses registros cria riscos de vazamento e de uso indevido por terceiros. Diferente de uma senha ou de um número de documento, os dados neurais não podem ser substituídos. Uma vez expostos, os impactos para a vida dos alunos podem ser permanentes, afetando sua imagem, autoestima e até oportunidades futuras. A questão do consentimento também pode ser problemática. Crianças e adolescentes, por sua condição de vulnerabilidade, não têm plena capacidade legal de consentir com o uso de tecnologias desse tipo. Ainda que haja autorização dos responsáveis legais, é preciso avaliar com muito cuidado se esse consentimento realmente é informado, ou seja, se há plena compreensão também dos riscos envolvidos. Em um ambiente escolar, onde há relações assimétricas de poder entre professores, gestores e alunos, a adesão a projetos envolvendo interface cérebro-máquina pode ocorrer de forma indireta, motivada por pressão social ou pelo receio de exclusão. Essa dinâmica compromete a autonomia e a liberdade de escolha dos estudantes. E os efeitos psicológicos também merecem atenção. A sensação de estar sendo monitorado o tempo todo pode gerar ansiedade, desconforto e perda de espontaneidade entre os estudantes. O ambiente escolar deve ser um espaço de experimentação, erro e crescimento, mas pode com isso se tornar um local de controle e vigilância constante. Além disso, o monitoramento da atenção ou da emoção pode reforçar uma lógica de desempenho que valoriza métricas cerebrais em detrimento de processos mais subjetivos e relacionais do aprendizado. O resultado é uma escola menos humana e mais voltada à conformidade. Do ponto de vista científico, a eficácia das ICMs para fins pedagógicos ainda não é comprovada. Embora existam estudos promissores, não existe um consenso sobre os benefícios concretos dessa tecnologia na aprendizagem escolar. Muitas dessas ferramentas estão em fase experimental, com metodologias limitadas e amostras restritas. Aplicar essas tecnologias em larga escala com crianças pode acabar sendo, na prática, uma forma de experimentação sem as devidas garantias éticas e científicas. A escola, nesse contexto, corre o risco de se transformar em um laboratório não supervisionado, comprometendo a segurança e o bem-estar dos alunos. A adoção de interface cérebro-máquina também pode ampliar desigualdades educacionais e levar à estigmatização de determinados grupos. Crianças neurodivergentes, com transtornos do desenvolvimento, com TDAH ou com diferentes perfis cognitivos podem ser classificadas de forma negativa com base em seus padrões cerebrais. Esses dados podem ser utilizados para rotular estudantes, justificar tratamentos diferenciados ou mesmo excluir crianças de atividades com base em uma suposta eficiência mental. O risco de discriminação é real e pode comprometer os princípios de inclusão e diversidade dentro da escola. Por fim, há um risco pedagógico. O fascínio por tecnologias avançadas pode desviar o foco da missão da escola, que é formar sujeitos críticos, criativos e socialmente engajados e responsáveis. A ideia de que o aprendizado pode ser otimizado por métricas cerebrais reduz a complexidade da experiência educacional a dados quantitativos, ignorando aspectos fundamentais como o afeto, a curiosidade, o erro e a interação humana. A educação não pode ser tratada como um processo mecânico de eficiência cerebral. Ela é, sobretudo, uma construção coletiva, cultural e subjetiva, que não se mede apenas por números ou impulsos neurais. Esses são apenas alguns exemplos de riscos reais que as neurotecnologias oferecem. Para que seja possível aproveitar ao máximo o potencial dessas tecnologias, nós precisamos ser muito cuidadosos na mitigação dos riscos que elas oferecem.
Isso não é algo simples e envolve não apenas leis ou regulação, mas uma transformação cultural e social. Ainda assim, é importante ter ao menos algumas regras e limites que impeçam o uso abusivo ou malicioso das neurotecnologias, e é aqui que entram os neurodireitos. A expressão neurolaw, ou em português neurodireito, foi criada no início da década de 1990 para descrever um novo campo do conhecimento, envolvendo a colaboração entre neuropsicólogos e advogados criminalistas. Nas décadas seguintes, esse conceito foi expandido para além da área criminal e a fundação da Sociedade Internacional de Neuroética, ou INS, em 2006, é considerada o marco inicial da institucionalização do neurodireito e da neuroética como disciplinas ou áreas do conhecimento. Nas décadas de 1990 e 2000, as discussões nesse campo envolviam 4 questões principais. Primeiro, as questões éticas envolvidas na melhoria cognitiva através de substâncias ou nootrópicos. Em segundo lugar, as implicações filosóficas das neurotecnologias sobre o livre-arbítrio, responsabilidade moral e legal. Em terceiro lugar, a ética envolvida em neuroimagens, especialmente quanto à possibilidade de ler pensamentos. E, por fim, a validade de provas neurocientíficas nos tribunais. Mas, desde o início deste século, uma quinta questão vem surgindo a partir dos desafios éticos legais resultantes das neurotecnologias. Com isso, em 2017, um grupo de pesquisadores propôs a criação dos chamados neurodireitos, isso é, direitos humanos voltados à proteção da mente e dos dados cerebrais. Os neurodireitos foram propostos inicialmente em 2017 por Marcelo Ienca e Roberto Adorno, diante da falta de leis ou normas para garantir a proteção da mente humana frente ao avanço dessas tecnologias. Inicialmente foram propostos 4 neurodireitos: o direito à privacidade mental, à liberdade cognitiva, à integridade mental e à continuidade psicológica. O direito de acesso às neurotecnologias, por sua vez, surgiu como um dos 2 princípios que fundamentam o direito à liberdade cognitiva, e a ideia do acesso justo e igualitário às neurotecnologias surgiu como um desdobramento desse pensamento. Paralelamente, a ideia de neurodireitos foi proposta no mesmo ano de 2017 pelo Morningside Group, um grupo liderado pelos pesquisadores Rafael Yuste e Sarah Goering. O grupo publicou um artigo na revista Nature, concluindo pela importância de regular os neurodireitos e garantir proteção à mente humana, recomendando expressamente a inclusão desses direitos em tratados internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Então, reconhecendo a necessidade de aprofundar o debate sobre o tema antes que seja possível propor uma regulação adequada, a Universidade de Colômbia, a Fundação Nacional de Ciência e o pesquisador Rafael Yuste realizaram um workshop de 3 dias com líderes de várias áreas da ciência e da ética. Dessas reuniões, surgiu a NeuroRights Initiative, que atualmente é dirigida pelo Centro de Neurotecnologia da Universidade de Colômbia, com Yuste como diretor, e que deu origem à NeuroRights Foundation. E foi assim que, em 2019, foram formulados 5 neurodireitos específicos. Em primeiro lugar, o direito à privacidade mental prevê que os indivíduos devem ter controle sobre seus dados cerebrais, ou seja, os dados relativos à sua atividade mental, e que esses dados devem ser protegidos contra o acesso indesejado ou sem consentimento. O direito à identidade pessoal, por sua vez, prevê que os indivíduos devem ser capazes de controlar sua integridade mental e o seu senso de self, ou seja, o conjunto de todos os processos conscientes e inconscientes que representam a totalidade da mente humana. Em terceiro lugar, o direito ao livre-arbítrio prevê que os indivíduos devem ter liberdade de pensamento e livre-arbítrio para tomarem suas próprias decisões livres de manipulações. Já o direito de proteção contra vieses é autoexplicativo e garante que os indivíduos serão protegidos de potenciais enviesamentos criados ou ampliados pela tecnologia.
E, por fim, o direito de acesso justo à melhoria cognitiva prevê a necessidade de políticas públicas, nacionais e internacionais, com o objetivo de garantir que os benefícios das neurotecnologias serão distribuídos de forma igualitária. Então, em resumo, o que nós temos hoje é a proliferação de neurotecnologias muito além do âmbito terapêutico e ainda com muito pouca ou nenhuma regulação. Com isso, nós precisamos parar para refletir sobre como proteger a mente humana e os neurodireitos são um possível caminho para isso. Governos, organizações internacionais e outros agentes já estão se dedicando a desenvolver os neurodireitos e os princípios fundamentais envolvidos na proteção da mente humana. Em 2019, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicou uma série de recomendações para a inovação responsável em neurotecnologia, e a Unesco, através do International Bioethics Committee, destacou em 2021 a necessidade de proteção das atividades cerebrais e dos dados cerebrais, enfatizando a integridade física e mental. A Unesco também está promovendo um estudo preliminar sobre ética e neurotecnologias, destacando os desafios únicos que surgem nesse contexto para propor um padrão internacional de proteção de neurodireitos a ser adotado até o final de 2025. Enquanto isso, alguns países já estão colocando os neurodireitos na lei. Em outubro de 2021, o Chile se tornou referência mundial ao alterar o texto da Constituição para garantir a proteção dos neurodireitos, mais especificamente garantindo que o desenvolvimento científico e tecnológico será feito em prol das pessoas e será conduzido com respeito à vida e à integridade física e psíquica, preservando-se a atividade cerebral e as informações provenientes dela. Na Espanha, por sua vez, a Carta de Derechos Digitales, aprovada em julho de 2021, dedica um capítulo aos direitos digitais no emprego de neurotecnologias, tratando da preservação da identidade, da autodeterminação individual, da proteção de dados neurais e da integridade física e psíquica. A Carta Espanhola diz que, para garantir a dignidade, a igualdade e a não discriminação, normas posteriores deverão regular as condições de uso das neurotecnologias para além da finalidade terapêutica, isso é, com o propósito de melhoria cognitiva, estimulação ou potencialização das capacidades individuais. Já no México, em outubro de 2022, uma comissão vinculada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados aprovou uma norma que, assim como a espanhola, não é vinculante, mas que contém diretrizes para agentes públicos e privados no contexto digital. O Guia do México trata de diversas questões, dedicando um capítulo aos neurodireitos, com uma abordagem alinhada àquela que é defendida pela NeuroRights Foundation. Portanto, são previstos ali os mesmos 5 neurodireitos defendidos por Rafael Yuste e seu grupo de pesquisadores. Já a Argentina adotou uma abordagem um pouco diferente no seu projeto de lei dedicado aos neurodireitos, garantindo a proteção contra o viés algorítmico e a questão da melhoria cognitiva unicamente sob a perspectiva do direito criminal, deixando de tratar de outros aspectos relevantes aos neurodireitos nesse momento. Por fim, o Brasil também está na vanguarda da regulação dos neurodireitos. O projeto de lei 1229 de 2021 tinha como objetivo alterar a Lei Geral de Proteção de Dados, criando regras para a proteção de dados neurais, entendidos como aqueles obtidos do sistema nervoso central mediante interações cérebro-computador, constituindo uma nova categoria jurídica de dados pessoais sensíveis relacionados à saúde. Embora esse projeto tenha sido retirado e não esteja mais em votação, o texto incluía a menção expressa ao direito de acesso igualitário às tecnologias de melhora cognitiva, dispondo que caberia ao Estado tomar medidas para assegurar o acesso equitativo aos avanços das neurotecnologias.
Na justificativa do projeto, surge novamente o direito ao acesso equitativo e ao aumento cognitivo de forma expressa. Com isso, diferente das iniciativas legislativas apresentadas até aqui, essa proposta brasileira envolvia não apenas o direito de acesso, mas também a garantia desse acesso por meio de ações positivas do Estado. Além desse projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição número 29 de 2023 tem como objetivo incluir na Constituição Federal Brasileira, entre os direitos e garantias fundamentais, a proteção à integridade mental e a transparência algorítmica como requisitos para o desenvolvimento científico e tecnológico. Atualmente, essa proposta aguarda a designação do relator no Senado. No mesmo sentido, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a proposta de emenda à Constituição que alterou o parágrafo único do artigo 35 da Constituição Estadual para garantir a proteção à integridade mental do ser humano na pesquisa científica e tecnológica. Já no PL 4 de 2025, que está em tramitação no Senado Federal e que propõe alterações no Código Civil, os neurodireitos surgem entre os direitos de personalidade e seguem a proposta do Rafael Yusti e da Sarah Göring. O texto do artigo 2027-O do projeto de lei determina que os neurodireitos são parte indissociável da personalidade e recebem a mesma proteção desta, não podendo ser transmitidos, renunciados ou limitados. Os parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo trazem quais são as definições de neurodireitos adotadas, esclarecendo que são considerados neurodireitos as proteções que visam preservar a privacidade mental, a identidade pessoal, o livre-arbítrio, o acesso justo à ampliação ou melhoria cerebral, a integridade mental e a proteção contra vieses das pessoas naturais a partir da utilização de neurotecnologias. A redação proposta nesse projeto de lei não traz uma definição de neurotecnologias, apenas de neurodireitos, mas pessoalmente eu não vejo isso como um problema, já que engessar demais um conceito desse tipo, que pode mudar muito rapidamente, pode deixar de fora tecnologias que deveriam ser incluídas ou o contrário. Em outras palavras, deixar o conceito de neurotecnologia aberto à interpretação evita que a norma fique rapidamente obsoleta ou ultrapassada. De todo modo, a conclusão aqui é que já existem diversas iniciativas para tornar os neurodireitos uma realidade e que essa é uma forma de buscar a proteção da mente humana, especialmente em relação às interfaces cérebro-máquina. As leis atuais podem ser utilizadas na defesa desses direitos, como, por exemplo, as leis que protegem a privacidade, mas nem sempre serão suficientes. Por isso, debater sobre a criação de neurodireitos específicos é algo válido e extremamente importante. Se é possível hackear o cérebro, também é necessário criar regras e limites para proteger a mente. Mas ainda não existe um consenso sobre a melhor forma de fazer isso. E, acima de tudo, criar leis e regulações não é suficiente se não houver também uma transformação social, ética e moral. As neurotecnologias estão em rápida expansão e já ultrapassaram há algum tempo os limites da pesquisa clínica ou do uso terapêutico. Hoje, elas já estão presentes em áreas como o entretenimento, o marketing, a educação, o ambiente de trabalho e o setor militar. E esse cenário revela um potencial significativo de transformação social, mas também exige muita atenção quanto aos riscos envolvidos. Ao permitir o acesso direto à atividade cerebral, essas tecnologias introduzem novos desafios em relação à privacidade, à autonomia e à proteção da integridade mental. Ainda que muitas aplicações tragam benefícios concretos e tenham um grande potencial, os riscos de uso indevido, manipulação ou discriminação são reais e já podem ser observados na prática. Diante disso, a construção de diretrizes jurídicas e éticas para o uso das neurotecnologias se torna algo extremamente necessário.
Os neurodireitos surgem como uma proposta de resposta a esses desafios, buscando estabelecer limites mínimos para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma responsável. A regulação por si só, no entanto, não resolve o problema. É preciso também promover uma reflexão mais ampla sobre os impactos dessas ferramentas nas estruturas sociais, nas relações de poder e na definição do que se entende por humanidade. Proteger a mente humana nesse contexto não é apenas uma questão técnica, mas uma escolha política e social. Os próximos anos serão decisivos para definir como essas tecnologias serão integradas ao nosso cotidiano e quais garantias estarão disponíveis para proteger os indivíduos em um cenário de conectividade crescente entre cérebro e máquina. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha te motivado a pensar sobre o futuro das neurotecnologias. Ainda que os riscos envolvidos sejam grandes, o potencial também é enorme. Por isso, nós precisamos considerar os dois lados para tomar decisões informadas. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você pensa sobre esse assunto. Se quiser saber mais sobre neurodireitos, confira também a obra coletiva O Futuro dos Neurodireitos, publicada pelo Legal Grounds Institute, que eu tive o prazer de coordenar e que está disponível na Amazon. E se você gostou do vídeo ou quer me apoiar, me siga nas outras redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!